é ser inteligente para você? O livro Flores para Algernon nos faz pensar justamente sobre o que é considerado ser uma pessoa inteligente e também nos faz pensar sobre como outras formas de perceber o mundo podem ser excluídas e descartadas só porque elas não cabem nessa caixinha da inteligência. Vamos conversar sobre ele? Mas antes, para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia, aqui no meu canal falo sobre livros, psicologia, filmes. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever e não perder nada. O livro foi escrito por Daniel Keyes e foi publicado em 1966. A inspiração começou quando o escritor escrevia roteiros de quadrinhos para o Stan Lee. Isso mesmo, aquele velhinho que ficou conhecido por criar personagens icônicos da Marvel, como Homem-Aranha, Homem de Ferro, o Hulk. Desde então, o Keyes foi acumulando inspirações, conhecimento, inclusive vindo de artigos acadêmicos e do texto Poética do Aristóteles. Mas a verdadeira faísca surgiu mesmo quando um aluno da sua turma especial de jovens com baixo QI lhe perguntou se era possível ser inteligente se ele se esforçasse o suficiente. A comoção gerada por essa pergunta foi o impulso para criar o personagem Charlie Gordon do livro Flores para Algernon. Então, o Charlie, que é protagonista desse livro, tem 32 anos, ele é um jovem com uma deficiência intelectual, mas ele tem uma certa autonomia trabalhando numa padaria e conseguindo se sustentar. Ele enfrenta dificuldades para entender as intenções alheias, para reter informações e lidar com as situações do cotidiano, sendo alvo frequente de violência, desrespeito e humilhação. Um dia ele é convidado para participar de um experimento que tem grandes chances de aumentar o seu QI através de uma cirurgia. A possibilidade de se tornar inteligente e ser aceito pelos outros enche o Charlie de esperança e ele então topa fazer parte desse experimento. O que ele não imaginava era o impacto profundo que essa mudança poderia causar tanto na sua vida quanto nas suas relações do cotidiano. Durante muito tempo, a inteligência foi associada a um tipo de conhecimento mais formal, estático, acadêmico, descolada de aspectos culturais e de habilidades práticas da vida cotidiana e que também direcionava os modelos escolares como o único preditor da capacidade do aluno. Inclusive, o QI era uma das formas de quantificar a inteligência nesse tipo de conhecimento, como a gente vai ver no livro. Hoje, apesar das inúmeras definições da inteligência, busca-se entender que ela é muito mais flexível do que se via antes e ela é completamente influenciada pelo contexto social, histórico e cultural. Para você ter uma ideia, o dicionário da APA, que é a Associação Americana de Psicologia, define a inteligência como a habilidade de derivar informações, aprender com experiências, adaptar-se ao ambiente e usar a razão e o pensamento de forma adequada. Ou seja, saber viver no mundo, saber se relacionar, se adaptar também são formas de inteligência, ainda que muitas vezes subestimada no decorrer da história e ainda hoje em muitos contextos. Bom, voltando um pouquinho para a história do livro, no começo, como eu disse, era incerto o que aconteceria com Charlie, mas aos poucos ele de fato vai evoluindo intelectualmente. O que fica evidente na melhora da sua escrita durante os relatórios que ele mesmo narra aqui no livro, em primeira pessoa. Só que tem um porém, a inteligência emocional dele não acompanha a inteligência intelectual, e isso é um grande problema. Uma das primeiras emoções que ele identifica é a raiva e a desconfiança, que ele identifica e consegue nomear de fato. Mas ele não tem recursos emocionais para lidar com isso muito bem. É como se fosse uma criança tendo que lidar com responsabilidades, com dificuldades e com frustrações do mundo adulto. Antes, mesmo sem compreender, sem conseguir identificar, nomear ou expressar o que ele estava sentindo, ainda assim ele percebia que tinha algo de errado na maneira como as pessoas lhe tratavam. Por isso, muitas vezes ele se sentia triste, com medo, desamparado, com uma sensação de inadequação e desvalor. A maior motivação do Charlie era ser amado. Com o aumento da inteligência, ele passa a cada vez mais recordar experiências traumáticas da sua infância. E claro, sua percepção de mundo se transforma. As pessoas que antes ele admirava e possuía uma grande vontade de ter contato com elas,
depois do experimento, né, durante essa evolução, ele passa a percebê-las como pessoas mais arrogantes, pessoas mais distantes e frias. Na verdade, o Charlie começa a perceber que as pessoas que antes ele colocava no pedestal eram humanas, né? Eram pessoas com seus próprios medos, com suas falhas, com seus questionamentos também. E apesar dessa grande mudança que foi acontecendo na vida do Charlie, a visão que ele tinha anteriormente à cirurgia também era muito valiosa. E se a gente fosse se pautar nesse modelo de inteligência estática, imutável, formal, acadêmica, talvez a percepção de mundo do Charlie seria completamente irrelevante e banal, como a gente também vê a percepção das pessoas no livro diante dele, mas quando você vai lendo algumas coisas que ele traz, é bem interessante perceber o mundo de outra forma, sabe? Tem uma cena que ele fala do teste de Rorschach, quem não conhece, é um teste psicológico que utiliza imagens, vou colocar aqui na tela, como essa, e aí ele diz que só consegue ver um borrão de tinta, uma sujeira, que de fato não está errado, né? Não é uma resposta errada. E o mais lindo para mim desse livro foi quando ele vai reconhecendo o quanto ele era humano, o quanto ele era uma pessoa integrada com a sua história passada, com a sua possibilidade de futuro, mesmo antes da cirurgia. E ele faz questão de lutar por esse reconhecimento. Não sou apenas uma coisa, mas também uma maneira de ser. Uma das muitas maneiras. E saber os caminhos que percorri e os que me restam vai me ajudar a entender o que estou me tornando. Flores para Algernon nos lembra que a inteligência não é somente aquilo que se mede em testes ou que cabe num contexto acadêmico. Existem várias formas de compreender e de se relacionar com o mundo e todas elas têm o seu valor. Se você se interessou pelo livro, eu vou deixar o meu link da Amazon na descrição. E se você também busca um espaço para ser acompanhado, para ser escutado, para falar sobre as suas demandas, eu também realizo atendimento psicológico, tanto no online quanto no presencial em Recife, e eu também vou deixar na descrição o meu contato, caso você queira saber mais informações. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo. Um beijo!